Tudo bem? Tranquilo? Bom, beleza? Show de bola. Vamos lá, pessoal. Primeiro, sejam todos bem-vindos à nossa live. O objetivo dessa nossa live aqui é conversar hoje sobre lançamento oblíquo. Um conteúdo assim que a gurizada de primeiro ano sofre bastante, porque mistura o famoso movimento uniforme com o movimento uniformemente variado. Então, o meu objetivo aqui hoje é fazer com que vocês entendam de fato esse lançamento e o que eu sempre digo nas minhas aulas, né? Tentar entender esse lançamento oblíquo aí de forma independente, o movimento do eixo X de forma independente do movimento do eixo Y, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Pardal, trabalho com matemática e física há mais de 20 anos e hoje eu me dispus a colocar o meu conhecimento a favor da aprovação de vocês. Vamos todo mundo buscar isso aí, vamos todo mundo correr atrás e daqui até o dia de até julho, segunda, terceira semana de julho, toda sexta-feira nós vamos fazer umas lives pontuais aí para ir conversando sobre esses conteúdos que tiram o sono de vocês. E lógico, bebê, no segundo semestre a gente vai começar um curso específico para as provas seriadas, para cada um de vocês, para o primeiro aninho, para o segundo ano, para o terceiro ano, pré-vestibular, para buscar a vaga na tão sonhada universidade. Fechado? Então, ó, vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo do conteúdo ligado ao lançamento oblíquo e depois nós vamos brincar com alguns exercícios aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui fazendo aquele resuminho esperto. Deixa eu abrir aqui a nota. Vamos lá. Seguinte, ó. A brincadeira aqui vai ser mais ou menos assim. Deixa eu puxar. Isso. Então, vamos lá. A conversa de hoje vai ser sobre lançamento oblíquo. Ok? Lançamento oblíquo. Famoso lançamento oblíquo. Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá. Ó, o que a gente precisa saber de lançamento oblíquo, pessoal, para poder matar as questões de vestibular? Bom, lançamento oblíquo, a gente precisa entender o seguinte. Lançamento oblíquo, ele é uma mistura, como eu disse agora no início da conversa, do movimento uniforme com o movimento uniformemente variado. Ele é uma mistura do move com o move, beleza? Então, vocês precisam, que estão me ouvindo aí, todos vocês que estão me ouvindo, vocês precisam entender que o lançamento oblíquo, no eixo X, o movimento é independente do eixo Y. Então, você tem dois movimentos independentes, que a gente consegue fazer previsões no eixo X e no eixo Y de forma independente. Então, a brincadeira é o seguinte, vamos lá, ó. Eu vou pegar e vou lançar um corpo de forma oblíqua, ele tem uma velocidade inicial aqui, ó, V0, beleza? E ele vai formar aqui com a horizontal, ó, um ângulo θ. Show de bola? E ele vai ser lançado sobre a ação do campo gravitacional e ele vai fazer essa trajetória parabólica aqui, ó. Ok? Vai fazer essa trajetória parabólica. Show? Muito bem. Onde entra a análise que é importante para vocês? Entra nesse arranjo aqui, ó, essa conversa aqui. Essa velocidade V0, ela tem um componente aqui na direção X, que a gente chama de V0x, beleza? E ela tem uma componente aqui na vertical, ó, que a gente chama de V0y. Show de bola? Beleza? Então, eu tenho uma componente na horizontal e eu tenho uma componente na vertical. Tudo bem? Uma velocidade que vai ser responsável em fazer ele andar aqui, ó, e uma velocidade que vai ser responsável pela subida. E o que é mais importante, vocês vão me ouvir falar sempre nisso, que os movimentos são independentes. A direção horizontal é independente da direção vertical. Então, esse corpo vai subir, ele vai subir e vai sofrer, beleza? Uma frenagem, vamos dizer assim, por conta da aceleração gravitacional, tudo bem? Então, a aceleração gravitacional vai atuar freando ele na subida e acelerando ele na descida. O que a gente chama na subida de um movimento retardado e na descida de um movimento acelerado, beleza? Então, a brincadeira é o seguinte, ó, vamos lá. Ó, vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, à medida que ele vai subindo, aqui, ó, se eu pensar nele aqui, se eu pensar nesse ponto aqui que eu vou chamar
de altura máxima. Beleza? Aí eu vou pensar nele aqui, até ele chegar no chão aqui. O que eu preciso que vocês entendam? Vamos olhar só para o eixo Y primeiro. Ó. Essa velocidade do eixo Y, como a gente tem a ação da gravidade aqui para baixo, a gravidade está aqui, ó, atuando somente na vertical, o que vai acontecer? À medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo essa velocidade Y. Até ele chegar no ponto mais alto e a velocidade VY ser nula. Então, ele parou de subir. Se ele parou de subir, ele atingiu o ponto de altura máxima. Aí, ele começa voltando com uma velocidade VY, até ele bater no chão aqui, ó, com a mesma velocidade V0 que ele saiu, na direção vertical, em módulo, certo? Então, em módulo, a velocidade V0Y que ele saiu, ele bate no chão. E esse V0x, Pardal? Fala comigo, bebê. Existe a aceleração gravitacional na horizontal? Não, não existe. Se não existe, essa velocidade aqui, ó, na direção horizontal, ele mantém ela do começo até o fim, ó. Ele mantém essa velocidade aqui, ó, do começo até o fim. Ó. V0x, ó. V0x. Beleza? Então, ele mantém a velocidade V0x do começo ao fim. Então, aí, volto àquela conversa do início. Você tem que pensar nesses movimentos independentes. Você vai olhar para o eixo X e vai imaginar só essa bolinha indo aqui, ó, de um ponto A até um ponto B. Aqui. E no eixo Y, você vai imaginar ela subindo e descendo. Ponto. Acabou. Então, você vai fazer duas cinemáticas. Uma da horizontal e a outra da vertical. Tudo bem? Bom, aí, o que acontece agora? A gente precisa descobrir quanto vale essa velocidade do eixo X e quanto vale essa velocidade do eixo Y. Aí a gente começa a usar a trigonometria básica. Entendeu? Porque aí a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui, vou desenhar aqui separadinho para mostrar para vocês. Vou pegar um azulzinho, aqui. Ó, a gente tem aqui, ó, a velocidade V0, certo? E aí eu desenhei para vocês aqui, ó, a componente V0x e a componente V0y. Certo? E aqui o nosso ângulo θ. Aqui dentro, ó, o nosso ângulo θ. Aqui formou o famoso triângulo retângulo. Certo? Formou o famoso triângulo retângulo. Bom, esse V0x, ele faz o papel do cateto adjacente. Muito bem. Se ele faz o papel do cateto adjacente, se você for pegar o cosseno do ângulo θ, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, gatinhos, a velocidade na direção horizontal, ela vale V0 cosseno de θ. Então, esse é o valor da parte da velocidade que vai ser responsável para puxar essa bolinha para frente. Tá bom? E para cima, Pardal? Qual é a velocidade que é responsável de puxar ele para cima? Vamos lá. Fala comigo, ó. Se eu pegar aqui o seno de θ, você concorda comigo que esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui? Onde eu pus os dois risquinhos? Beleza. Esse tamanho tracejadinho aqui, que é igual ao V0y, ele é o cateto oposto do ângulo θ. Logo, se ele é o cateto oposto, ele vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, vai ser o seno. Então, eu posso escrever aqui, ó, V0y, V0 seno de θ. Maravilha? Então, a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer é descobrir da velocidade que está inclinada quanto efetivamente puxa ela para frente e quanto efetivamente faz ela subir. Entendeu, rolê? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso. É entender quanto de velocidade puxa ela para frente e quanto faz ela subir.
Por quê? Porque a cinemática do eixo X, aí a gente tem o seguinte, a gente tem o eixo X e o eixo Y. No eixo X, a gente tem um movimento uniforme. No eixo Y, a gente tem um move. Porque a gente tem um movimento com a aceleração constante, que é a aceleração gravitacional. Todo mundo entendeu, rolê? Então, a gente tem um movimento com aceleração constante. Na subida, movimento retardado, na descida, movimento acelerado. Show de bola, galera? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai começar a fazer? Nós vamos começar a equacionar. A equacionar para tentar resolver os problemas que os exercícios mais perguntam. O que eles gostam de perguntar? Bom, eles gostam de perguntar, por exemplo, aqui, ó, se a gente colocar um sistema de coordenada cartesiana aqui, ó, por exemplo, colocar aqui, ó, o eixo Y, para seja aqui, e aqui um eixo X, certo? Sistema de coordenada cartesiana. Onde aqui é o ponto 0, 0. E aí, eles costumam perguntar assim, no tempo 5, no tempo 2, onde que esse móvel está? Então, você precisa achar a coordenada dele no X e a coordenada dele no Y. Qual é a posição no X e no Y? Aí é o seguinte, se você precisar determinar a posição dele no X, como em X o movimento é uniforme, você usa o sorvete. Ó, sorvete, lembra? S, S0, V0T, só que a velocidade que carrega ele para frente é o X. Se você precisar determinar a altura dele em qualquer instante, beleza? Você usa o sorvetão. Sorvetão é S, S0, V0T, ó, mais GT² sobre 2. Só que fique esperto. Eu não gosto de colocar o aqui na fórmula. Fique esperto que essa aceleração é menos porque você está contra o movimento. Beleza? Ela é menos porque você está contra o movimento. Então, eu vou colocar aqui, peraí. Deixa eu parar isso aqui. Fica esperto que essa gravidade, se for na Terra, é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque você está lançando contra o campo gravitacional. Tudo bem? Então, essa daqui, ó, a função que prevê a posição no eixo X, e essa daqui é a função que prevê a posição em qualquer instante no eixo Y. Joia? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, até agora, a gente entendeu o comportamento da velocidade no eixo X, entendeu o comportamento da velocidade no eixo Y, e vimos que para determinar a posição do móvel em qualquer instante na direção horizontal, usa o sorvete. Para determinar a posição do móvel em qualquer instante na vertical, usa o sorvetão. Lindo? Mole, mole? Tranquilo? Bom, agora é o seguinte, vamos começar com as deduções. Bom, o que os exercícios adoram? Eles adoram o seguinte, eles adoram perguntar assim, determine o tempo de voo, o tempo de permanência no ar, beleza? Determine o tempo de voo. Então, vamos lá. Como que a gente vai determinar o tempo de voo? Vamos lá. Vou montar aqui para vocês, ó. Tempo de voo. Joia? Tempo de voo. Vamos lá. Como que eu vou determinar o tempo de voo? Presta atenção, ó. Vocês vão pensar no seguinte. Pensa comigo, ó. Equação do V, V0AT. Função horária da velocidade. Vocês devem conhecer como voativa, voat. Enfim, são os macetinhos. Função horária da velocidade. Eu vou olhar para o eixo Y e vou pensar o seguinte. Eu vou calcular o tempo que ele demora para subir. Se eu calcular o tempo que ele demora para subir, beleza? O tempo que ele demora para subir, o tempo que ele demora para descer é o mesmo. Então, o que seria o tempo de subida? Seria o tempo que ele demora para parar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imaginar essa situação aqui, ó. Eu vou calcular o tempo que ele demora para sair daqui e chegar aqui, pensando só na vertical. Subindo, parou de subir. Calculo esse tempo e digo que é o mesmo tempo para ele voltar. Então, eu vou lá e vou pensar isso, ó.
ele tem uma velocidade inicial, mas a velocidade final é zero. Então, como eu vou fazer na vertical, eu vou fazer isso aqui, ó. VY, V0Y, GT. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a velocidade final de zero, a velocidade inicial Y, menos a gravidade, e esse tempo é o tempo de subida. Então, eu vou para o outro lado, ó. G, tempo de subida, igual a V0Y. Então, quanto vale o tempo de subida? V0Y sobre G. Esse é o tempo que ele demora para subir. Beleza. Quem é o tempo de voo, então, professor? O tempo de voo, bebê, vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo de voo, gato, é 2 vezes V0Y sobre G. Professor, mas se eu for pesquisar aí a formulinha do tempo de voo, aparece aí V0 seno e tal. Então, vamos lá. Você vai ter isso aqui, então, ó. Dependendo da velocidade de lançamento. 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Só que aí eu sempre falo para os alunos, galera, não vale a pena ficar decorando esse trambolho de coisa aí. 2V0 seno sobre G. Vale a pena você entender de onde isso saiu. Entender que o tempo de permanência no ar é o tempo de subida multiplicado por 2. E de onde saiu o tempo de subida, gato? O tempo de subida saiu da equação do vovô que ainda tenta, do VOAC, sei lá qual macete que você usa para guardar, em termos técnicos, da função horária da velocidade, jogando a velocidade final do eixo y igual a zero. Acabou. Descobrimos o tempo que voa. Beleza? Outra coisa que os exercícios adoram perguntar para a gente, nas questões de vestibular, é a altura máxima. Isso aqui é campeão de audiência. Bom, como é que nós vamos fazer a altura máxima, bebê? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a equação de Torricelli. Beleza? Ó, V quadrado, V0 quadrado, 2A, delta x. Então, no movimento uniformemente variado, 3 equações são úteis para a gente, né? Função horária da velocidade, que a gente usou aqui, ó. Beleza? Função horária da velocidade. Função horária da posição, que a gente usou aqui. E aqui a gente está conversando sobre a equação de Torricelli, tá vendo? Aqui, ó. Beleza? Tá. Se eu quero a altura máxima. A altura máxima, presta atenção no que eu estou dizendo, ó. A altura máxima é o deslocamento vertical que ele levou para parar. Então, ele chegou no ponto mais alto, parar de subir. Atenção, ele não para por completo, ele para de subir. Certo? Ele para de subir. Então, a hora que ele para de subir, ele tem a sua altura máxima, porque ele continua indo para frente o tempo todo. Só que a gente falou desde o começo que nós vamos tratar isso de forma independente. Beleza? Tratar de forma independente. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter aqui VY ao quadrado, V0Y ao quadrado, 2G delta H. Muito bom. No ponto mais alto, essa velocidade é zero. V0Y menos, porque agora eu estou aplicando a condição de velocidade final igual a zero, 2G delta H. Faltou um quadrado aqui, né? Aí vai ficar 2G delta H igual a V0Y ao quadrado. Então, a altura é V0Y ao quadrado dividido por 2G. Pronto. Essa seria a minha altura máxima. Só que, normalmente, quando você vai buscar por essas informações aí, essas formulinhas e tal, na altura máxima vai aparecer assim para você, ó. A altura máxima. V0 seno de θ ao quadrado dividido por 2G. Beleza? Dividido por 2G. Essa é a expressão que aparece para o cálculo da altura máxima. Tudo bem?
Então, a gente já mostrou a altura máxima, beleza? A gente já mostrou o tempo de permanência no ar, 2V0. O que está faltando, Pardal? Está faltando, gato, isso aqui, ó, que a gente chama de alcance. Alcance horizontal. O maior alcance horizontal possível. Então, bora comigo. Vem, que essa parte é boa. Ó, alcance máximo. Alcance máximo. Aproveita que a gente está falando do alcance máximo aí, ó. Faz um print na tela, bota no Instagram, marca o professor Pardal, para todo mundo saber que a gente está arrebentando aqui. Vamos lá, vai lá. Ó, marca a gente nos stories aí que depois eu reposto. Seguinte, alcance máximo, bebê. Ó, o alcance máximo seria a maior distância horizontal que esse corpo que você está arremessando pode chegar. Beleza. Como o movimento na horizontal, no eixo X, é um movimento uniforme, então, se eu quero prever deslocamento no movimento uniforme, vocês devem lembrar disso aqui, né? Isso aqui a gurizada toda gosta. SVT, certo? Se você quiser calcular o S, tampa o S, fica V vezes T. Quer calcular o V, tampa o V, fica S sobre T. Quer calcular o T, fica delta S sobre V. Nosso objetivo aqui é calcular o S. Então, ó, delta S é velocidade vezes tempo, certo? Velocidade vezes tempo. Beleza. É daqui que a gente vai tirar o alcance máximo. Tá, professor? Por que você está usando delta S igual a V vezes T, Pardal? Por que você está usando delta S igual a V vezes T? Eu estou usando delta S igual a V vezes T porque é o seguinte, no movimento horizontal, nós temos um movimento uniforme. Beleza? Então, na horizontal, o movimento é uniforme. Então, para a gente prever posição no movimento uniforme, a gente pode usar esse conjunto de equaçõezinhas aqui. Deslocamento igual a velocidade vezes tempo. Beleza? Então, eu quero prever o alcance. Então, o alcance é igual à velocidade do eixo X vezes o tempo de voo. Porque é o tempo que ele ficou no ar. Até chegar do outro lado. Então, é assim que a gente calcula o alcance. Ó. Velocidade do eixo X vezes o tempo de voo. Joia? Beleza. Então, vai ficar o seguinte, ó. Quem é a velocidade do eixo X? A velocidade do eixo X é a velocidade de lançamento vezes o cosseno. Professor, quem é o tempo de voo? Vamos aqui, ó. 2V0 seno sobre G. Tá vendo? Ó? Então, vou puxar para cá, ó. 2V0 seno sobre G. Beleza. Então, como que eu faço para calcular o alcance máximo, perdão? Ó, vou puxar esse V0 para cá, ao quadrado, e aqui vai ficar 2 seno de θ, cosseno de θ, sobre G. Bom, agora que eu fico com um pouquinho de dó dos alunos do primeiro ano que ainda não estudaram as transformações trigonométricas. E a galera que já está no terceiro ano do cursinho já sabe do que eu estou falando. Mas aí, aqui a gente só vai dizer que existe. Então, a brincadeira é o seguinte, ó. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que o seno de 2θ. Seno do arco duplo. Beleza? Tá? Então, o alcance que a gente tem aqui, ele é dado por A igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Esse é o alcance. Aqui é que entra uma conversa que vocês já devem ter escutado aí, que é a seguinte. Vocês já devem ter escutado assim, que para um corpo atingir o maior alcance possível, é necessário que ele tenha um ângulo de 45 graus. Né? Quanto mais próximo de 45 graus, maior será o alcance que esse corpo vai ter. Por quê? Para quem buscar aí, ó, o maior valor que o seno pode ter é 1. E isso acontece quando o ângulo é 90. Então, se eu colocar 45 aqui no lugar do θ, entendeu? Vai ficar 2 vezes 45, 90. Pronto, tenho 1, eu vou ter o maior valor.
Agora, fique esperto com essa informação aqui, ó. Anota aí, ó. Observação, ó. Se você fizer um lançamento com um ângulo de 30 graus, ele vai cair aqui, ó. Um ponto. Se você fizer um lançamento com um ângulo de 45, ele vai aqui, ó. Se você fizer um de 60, ele vai subir mais, mas vai cair onde caiu de 30. Então, quando os ângulos são complementares, eles caem no mesmo lugar. Então, aqui, ó. Eu quis expressar uma situação assim, ó. 30 aqui, 45 aqui e 60 graus aqui. Perceba que o alcance de 60 e o alcance de 30 é o mesmo, tá bom? Porque eles são complementares. Tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa, levantar a mão, falar alguma coisa? Bora? Tranquilo? Vou fazer uma revisão rápida, então, do que a gente conversou. Ó, todas as equações de lançamento oblíquo estão na tela. Presta atenção. Ó. Professor, o que realmente eu preciso saber? Pode falar, Neila. Pode falar, Neila. Quer falar alguma coisa ou quer? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não tem mensagem no chat. Quer falar alguma coisa, Neila? Não? Tranquilo? Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Ó. Seguinte. O que a gente precisa saber a respeito do lançamento oblíquo? O que é importante que vocês saibam sobre o lançamento oblíquo? Vamos lá. Primeira coisa. O lançamento oblíquo é uma junção de dois movimentos. Um no eixo X, outro no eixo Y. Sendo o movimento do eixo X um movimento uniforme. Na horizontal, movimento uniforme. Na vertical, movimento uniformemente variado. Você lança ele inclinado, uma parte da velocidade vai ser responsável em puxar ele para frente, a outra parte responsável em puxar ele para cima. A velocidade que puxa ele para frente, V0x, é V0 cosseno, com sono. A velocidade que puxa ele para cima é o V0y, sem sono. Professor, se eu quiser fazer previsões de posições ocupadas no eixo X aqui, ó, beleza? E no eixo Y, qual velocidade eu uso? Bom, se você quiser fazer previsões na horizontal, porque à medida que ele vai subindo, se você for olhar uma sombra aqui, ó, você consegue prever as posições que ele vai ocupando na horizontal. As sombras da posição no eixo X. Você usa o sorvete, porque é um movimento uniforme na horizontal. Se você quiser prever a altura, beleza? Você usa o sorvetão. Então, tá aqui. Tomando cuidado, que a gravidade é negativa, porque no início do movimento, a gravidade está contra a referência. E normalmente a gente chama de positivo a favor do movimento. Então é positivo para cima e positivo para a direita. Beleza? Essa é a nossa referência. Beleza. Tempo de voo, 2 vezes a velocidade de lançamento na vertical dividido pela gravidade. Saiu da equação do vovô, ainda tenta. Depois, a altura máxima sai da equação de Torricelli, é onde a velocidade final é 0. Beleza? E o alcance máximo sai da ideia da velocidade no eixo X, vezes o tempo que ele permaneceu no ar. Belezura? Tranquilinho, tranquilinho? Bora, bora, bora? Vamos lá. Cadê os prints de tela aí, galera? Vamos lá, vamos marcar a gente no Instagram, bora. Deixa eu ver aqui quem já mencionou aqui a gente. Ó. Tem uma galera aqui, já tem uma galera aqui. Ó. Isso aí, bora para cima, pessoal. Vamos lá. Ó, seguinte, vamos fazer os exercícios agora. Todo mundo aí entrou no grupo e conseguiu baixar o PDF. Vai subindo um joinha aí para saber se está todo mundo com o PDF, bonitinho, para a gente fazer os exercícios. Bora? Boa, boa. Então, fechou. Então, vamos começar aí a fazer as questões e vamos juntos. Beleza? Maravilha. Então, eu vou voltar lá na primeira para a gente começar a fazer. Então, bora lá. Ó, posso fazer a leitura? Então, let's go, professor. Ó, seguinte. Um morteiro fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal, dispara um projétil com velocidade de 30 metros por segundo, num terreno plano,
transcorrido 1 segundo do disparo, o projétil estará a uma determinada altura em relação ao plano do terreno. Calcule e marque a alternativa que contém a resposta correta. Aí ele deu o seno e o cosseno. Percebeu que ele quer a posição vertical ocupada pelo projétil? Ele só pediu isso, ele quer a posição vertical ocupada pelo projétil. Como que eu determino, como que essa mudança de posição ocorre na vertical? Usando a função horária da posição, para o movimento uniformemente variável. Por quê? Porque na vertical eu tenho um move, porque eu tenho aceleração constante. Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que o exercício quer e fazer um desenho rápido aqui. Vamos lá. Fala comigo. Ó. Eu tenho um projétil que vai ser lançado com uma velocidade inicial V0, beleza? De 30 metros por segundo. Então, módulo, 30 metros por segundo. Aí ela vai fazer esse movimento aqui. Show? Beleza? Muito bem. Aí, bebê, o que acontece? Essa velocidade forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. Show? Tudo bem? Forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. Beleza. Bom, essa velocidade, uma parte dela é responsável por puxar ela para cima, quer dizer, puxar ela para frente, e a outra parte é responsável por levá-la para cima. Seria o V0Y. Show? Tudo bem? E aí, o que o exercício quer? O exercício quer o seguinte, ó. Passado 1 segundo, vamos colocar aqui a nossa referência, ó. Aqui. E aqui. Passou 1 segundo, tempo de 1 segundo. Qual a posição no eixo Y? Ele quer saber aqui, ó. O Y para o tempo de 1 segundo. Ele pode perguntar o X e ele pode perguntar o Y. Nesse caso, ele quer saber o Y. Passou 1 segundo de lançamento, qual é a altura? Entendeu? Então, eu vou olhar só para o eixo Y. Como que eu determino essa posição no eixo Y? Eu faço Y igual a Y0, V0YT, mais GT quadrado sobre 2. Certo? Tudo bem? Tranquilinho, tranquilinho? Então, eu determino a posição ocupada por ele a partir dessa expressãozinha, essa relação matemática aqui. Deixando bem claro que a gravidade é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Joia? Alguma dúvida? Tranquilo? Muito bem. Bom, professor, quanto vale a posição inicial Y? 0, porque eu estou começando aqui, ó, do marco 00. Então, 0. Pardal, quanto vale o V0Y? Vou fazer aqui, ó. Como que eu calculo o V0Y? Fala comigo. Isso, muito bom, ó. V0 seno de θ. Certo? V0 seno de θ. Fechou? Então, eu vou ter V0Y. Eu vou ter a velocidade de lançamento, que é 30, vezes seno de 30. O exercício foi bonzinho e deu, ó, meio. Então, quem é a velocidade na direção vertical? Que ele é lançado? 15. Maravilha, professor. Então, vamos lá, ó. Como que ficou tranquilo isso aqui, ó? Y igual a 0 mais 15 vezes 1 menos 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 2. Show de bola? Então, qual que é a posição vertical ocupada por esse projétil 1 segundo após o lançamento? Vai ser 15 vezes 1, 15, menos 5. Então, a posição ocupada por ele é a posição 10 metros. Beleza? 10 metros.
Aqui, ó, letra A. Beleza? Essa é a posição ocupada por ele. Professor, e por desencargo de consciência, se ele tivesse pedido a posição na direção horizontal, como que eu iria fazer? Bom, você ia fazer o seguinte, ó. Você ia fazer assim, ó. Posição horizontal. Ele não pediu, tá? Mas vamos acrescentar aqui a informação, ó. Posição horizontal. X, X0, V0X, T. Tá, fala comigo. Quem é o V0X? Quem é o V0X? V0 cosseno. Beleza? V0 cosseno. Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui no cantinho. Peraí, deixa eu apagar aqui. Aí eu faço o V0 em cima disso aqui. Ó, V0x. V0 cosseno. Então, V0x é 15 vezes 0,9, que ele pediu para usar o cosseno ali, ó. Tá? Então, 15 vezes 0,9. Então, o V0x é 13,5 metros por segundo. Então, vamos lá. Posição na horizontal, ó. Então, seria 0 mais 13,5 vezes 1. Então, ele estaria na posição 13,5 metros. Então, aqui, ó, seria a posição 13,5 e aqui a posição 10. Entendeu? Com Y em metros, X em metros. Como ele não pediu, ele pediu só Y, a resposta é a letra A. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, ó, determinar posições na subida e posições na horizontal. Na subida, sorvetão. Na horizontal, sorvete. Sussa, sussa. Boa, boa, boa. Isso aí, Neila. Muito bem, muito bem. Tá entendendo? Tá bom. Vamos para cima, gurizada. Vamos para cima. Isso aí. Vamos dar uma olhada no próximo aqui, ó. Vamos lá. Ó. Um corpo é lançado do solo com velocidade inicial de 20 metros por segundo, fazendo um ângulo de 53 com a horizontal. Beleza. Aí ele pergunta o seguinte, ó. Considerando a resistência do ar desprezível, seno de 53 igual a 0,8 e cosseno igual a 0,6, pode-se afirmar que nessas condições, o tempo que o corpo permanece no ar, tá vendo? Ó, ele quer o tempo de voo. Ah, professor, é só jogar lá na equação do tempo de voo, lá, que o senhor falou? É, mas eu não gosto que você decore. Só jogar aqui direto, 2 vezes 0 seno. É, mas eu vou mostrar para vocês como que vocês devem proceder utilizando as equações do movimento uniformemente variado para poder fazer, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu quero o tempo de voo. O que que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo que demora para subir. Então, eu vou olhar para a cinemática do eixo Y. Eu vou calcular o tempo que demora para subir e vou fazer o quê? E vou multiplicar por 2 para calcular o tempo de voo. Então, olha só. Para subir é Y. Cinemática do eixo Y, para fazer previsão de tempo em função da velocidade, é VY, V0Y, GT. Tá. O que eu quero calcular? O tempo de permanência no ar. Então, eu vou calcular o tempo que demora para subir. O tempo que demora para subir, beleza? O tempo que demora para subir é o tempo que ele demora para parar. Então, a velocidade final é 0. Quem é essa velocidade aqui na direção Y? Aí é bom já que você saiba, ó. V0Y, V0 seno. Então, vai ficar V0Y, 20 vezes 0,8. Então, o meu V0Y vai ser 16. 16 metros por segundo. Certo? Tudo bem? Coisa linda, então, Pardalzinho. Ó, como é que vai ficar, então, aqui, professor? Ó, vai ficar assim. 16 menos 10 vezes o tempo. Que tempo é esse, professor? Tempo que demora para subir, bebê. Tempo de subida. Então, você vai ter 10
tempo de subida igual a 16. Logo, o tempo de subida, 16 dividido por 10. Portanto, o tempo de subida, 1,6 segundos. Muito bom. 1,6 segundos é o tempo que ele demora para subir. Ah, então eu vou marcar 1,6, vou marcar 1,5? Não, cara. Ele perguntou o tempo que ele permanece no ar. Ah, pardal. Então, aqui, ó, tempo de voo. Quem é? De outra cor aqui, ó. Tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo de voo é 2 vezes 1,6. Então, o tempo de voo seria 3,2 metros, não, né, professor? Segundos. 3,2 segundos. Então, esse seria o tempo de permanência no ar ou o tempo de voo. Letra B de bola. Maravilha? Até aí, tranquilo? Utilizando as equações do movimento e tal. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Faz aquele printzinho de tela, né? Coloca no Instagram. Fala todo mundo que a gente está arrebentando o famoso sextou, bebê. Sextou, bebê. Fala comigo. É isso. Bora para cima, bora para cima. Isso aí, Sônia. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Bom, agora é o seguinte. Eu separei aqui uma questãozinha que caiu no passe, etapa 1, já focando aí na galera, o nosso famoso um passe de cada vez. A gente está agora sempre focado nessa conversa das provas seriadas, e aí é importante que vocês entendam que essa questãozinha aqui já caiu no passe. Então vamos lá, ó. Chega para cá. É o seguinte, considere a imagem a seguir. No lançamento, os ângulos de decolagem e aterrissagem do dardo foram iguais, conforme a figura. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 e considerando a resistência do ar desprezível, um atleta pretende atingir a marca de 100 metros e, assim, quebrar o recorde mundial. Deve lançar o dardo com uma velocidade D. Então, ele quer a velocidade de lançamento do dardo. Show? Que é a velocidade de lançamento do dardo. Com qual velocidade ele vai lançar? Perceba que ele lançou aqui, ó, formando um ângulo de 45 graus. Bom, show? Então, vamos lá. Esse é o caso, o famoso caso de alcance máximo, desprezando a resistência do ar, tá? Desprezando a resistência do ar é o famoso alcance máximo. Sei lá, aqui. Vamos lá. Bora. Então, vamos fazer o caso do alcance máximo aqui. Ó. Chega para cá. Ó. Gente. Alcance máximo vai ficar assim. Chegando a galera aqui. Isabelle. Olá, Isabelle, seja bem-vinda. Valesca, seja bem-vinda. Bora estudar, galera. Ó. Então, é o seguinte. Eu vou montar aqui a equação do alcance máximo. Na verdade, eu vou montar de novo a equação que representa o alcance, para mostrar para vocês. Então, a brincadeira é o seguinte. Ele quer saber, vai lançar com uma velocidade V0, ele quer saber o módulo. E aí, ó, aqui é o alcance. E nesse caso ele deu, ó, 100 metros. Opa. 100 metros de alcance. Show? E o ângulo aqui, ó, 45 graus. Maravilha? Então, a gente quer a velocidade de lançamento. Vamos lá. Como é que a gente prevê essa velocidade de lançamento? Eu vou mostrar de novo como chegar na equação do alcance. Então, presta atenção para quem não entendeu aquela lá. Ó. Vamos comigo. O alcance, ele é a velocidade de lançamento no eixo X vezes o tempo de permanência no ar. A velocidade de lançamento no eixo X é V0
cosseno. O tempo de voo, vamos fazer aqui nesse canto. O tempo de voo é o seguinte. Você vai pegar VY, V0Y, GT. Você vai dizer que a velocidade final é zero, que a velocidade inicial de lançamento no eixo Y menos a gravidade igual ao tempo de subida. Então, o tempo de subida é o VY sobre G. Só que o tempo que a gente precisa ali é o tempo de voo. Então, o tempo de voo é 2 vezes V0Y sobre G. Mas quem é o V0Y? É 2 vezes V0 feno sobre G. É esse o tempo que a gente vai jogar aqui. Tá bom? Então, tempo de voo. 2 vezes V0 seno sobre G. Bom, aí quem vai ser o alcance? V0 vezes V0, V0 quadrado. 2 seno de θ, cosseno de θ sobre G. Aí é aquela transformada trigonométrica que eu falei para vocês, ó. Isso aqui é o famoso seno de 2θ. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, que o alcance é V0 quadrado, seno de 2θ, dividido por G. Agora vamos lá. Quanto vale o alcance, professor? Bom, segundo o enunciado, ele pediu um alcance máximo de 100 metros. Então, 100 velocidade ao quadrado vezes seno de 2 vezes 45 sobre 10. Beleza? 2 vezes 45. 2 vezes 45. Quer perguntar alguma coisa, Leidiane? Tranquilo? Tá bom. Aí, 2 vezes 45 é 90. 90, seno de 90 é 1, certo? Seno de 90 é 1. E aqui eu tenho a situação de um alcance máximo. Isso aqui vale 1. Perfeito? 2 vezes 45, 90, seno de 90 é 1. Vou multiplicar cruzado aqui. Vai ficar assim, ó. V0 quadrado igual a 100 vezes 10. Certo? E aí eu vou extrair a raiz. Raiz de 100 é 10. Raiz de 10 eu deixo indicado. E aí eu tenho essa velocidade aqui, ó. V0 igual a 10, raiz de 10 metros por segundo. Resposta certa, letra E. É, amigos. Passe etapa 1, velho. Olha aí. Olha o tamanho do rolê. Ah, professor, se eu soubesse essa equação aqui direto, eu poderia jogar aqui direto e fazer? Poderia. Mas eu estou numa aula aqui que eu quero mostrar para vocês de onde essas coisas saíram. E eu sempre falo para os alunos não ficar decorando esses trambolhos de conta desse tamanho, de forma desse tamanho, entendeu? Então é bom que vocês aprendam de onde elas saíram, entendeu? Então, de onde saiu a equação do alcance, Pardal? Saiu da velocidade do eixo x multiplicado pelo tempo de voo. Tá, professor? O que é o tempo de voo? O tempo de voo é o tempo de subida multiplicado por 2. Ponto. Beleza? Então, calcula o tempo que demora para subir, multiplica ele por 2 e, ó, substitui lá e bora ser feliz. Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilinho, tranquilinho? Certinho? Beleza, beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Questão número 3 da nossa aula de hoje, Fácil FMS. Vamos lá, vamos dar uma olhada na questão número 4 agora, bebê. Ó. Um jogador de futebol chutou uma bola no solo com velocidade de módulo 15 metros por segundo e fazendo um ângulo alfa com a horizontal. O goleiro, situado a 18 metros da posição inicial da bola, interceptou-a no ar. Calcule a altura em que a bola estava quando foi interceptada.
desprezando a resistência do ar, e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sendo seno de alfa igual a 0,6, cosseno igual a 0,8. Então, olha só, ele te deu a distância que a bola andou na horizontal, que é a distância onde o goleiro estava, e ele quer saber a altura que a bola estava. Com a distância na horizontal, o que a gente consegue prever? A gente consegue prever o tempo que ela demorou para chegar lá, porque a gente tem a função do sorvete, certo? Que faz a previsão das posições na horizontal, beleza? E depois, usando o sorvetão, eu substituo o tempo lá e consigo fazer a previsão da altura. Conseguiram sacar? Beleza? Então a brincadeira vai ser o seguinte, ó, vamos lá. Vamos brincar aqui juntos, ó. Eu tenho, beleza? Eu tenho uma bola que vai ser lançada com uma velocidade aqui em módulo de 15 metros por segundo, formando com a horizontal um ângulo reto. Deixa eu permitir aqui um convidado. Quem chegou agora, já saiu, foi aceito. Tá. Aí é o seguinte, ó, vamos lá, bora, fala comigo. Aí é o seguinte, permitir. Deu certo aí, Gislaine? Gislaine, fica à vontade. Ó, aí é o seguinte, eu tenho aqui, ó, então, um lançamento, que eu não sei se passou da altura máxima, enfim. Eu só sei o seguinte, que quando o goleiro interceptou, a posição em relação à origem era x igual a 18. O goleiro interceptou a bola aqui, ó. Deixa eu colocar. Senão vocês vão achar que isso aí é a altura máxima. Deixa eu colocar um pouco antes da altura máxima. Beleza? Então, vou colocar aqui assim. Não sei se está antes da altura máxima ou depois, mas não importa. Então, aqui, ó. X igual a 18. Tudo bem? Mole, mole? E ele quer saber o seguinte, colocando o plano cartesiano aqui, ó, ele quer saber qual é a posição aqui, ó, para x igual a 18. Qual a posição na vertical? Beleza? Então tá. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quanto tempo essa bola andou na horizontal. V0x. E aqui o V0y. Tá. Como que eu calculo o V0x, prof? V0 cosseno. Eu tenho uma velocidade na horizontal, beleza? Tá? E aí, eu quero descobrir quanto vale essa velocidade que está puxando para frente. Então, vamos lá. V0x é igual a 15 vezes o cosseno. O cosseno, de acordo com o enunciado, é 0,8. Certo? Então, vai ficar assim, ó. 0,8. Então, o meu V0x vai dar 15 vezes 0,8. Dá quanto? 12. 12 metros por segundo. Beleza. Como que eu descubro o tempo que ele andou esses 18 metros aqui, ó? Como que eu descubro o tempo? Eu faço assim, ó. X igual a x0, V0x vezes t. Beleza? Tá. Posição 18, posição inicial 0, V0x 12 sobre t. Então, eu vou ter 18 dividido por 12. Então, demorou 1,5 segundo. 1,5 segundo seria o tempo que ele gastou para andar 18 metros. X em metros. O que eu quero? Eu quero o Y. Quero o Y. Como que eu faço a previsão do Y, Pardal? A previsão do Y, bebê, eu faço usando sorvetão. Então, vamos lá, ó. Previsão do Y eu faço usando sorvetão. Mais GT quadrado sobre 2. Então, bora. Vou fazer a previsão do Y. Y0 é 0. Quem é o V0Y? Vamos fazer aqui no cantinho. Vou fazer aqui. V0Y.
V0, seno de θ. Velocidade V0, y é 15. Vezes seno. Seno ele pediu para usar 0,6. Certo? Chegou. Ela seja bem-vinda. E aqui 0,6. Então, 15 vezes 0,6. 9. Então, a velocidade aqui, 9 metros por segundo. Então, vamos lá, ó. 9 vezes 1,5 menos 10 vezes 1,5 ao quadrado dividido por 2. Então, y é igual a 9 vezes 1,5, 13,5, menos 5 vezes 2,25. Então, y é igual a 13,5 menos 5 vezes 2,25, tá? 11,25. Então, essa altura é menos 13,5, 2,25 metros. Então, a altura atingida por essa bolinha é de 2,25 metros. Seria a altura que o goleiro conseguiu pegar a bola. Conseguiram entender? Sacaram? De boa? Ficou bom? Ficou fácil? Ficou fácil essa história de dividir aí a conversa em dois movimentos, o do eixo X e o do eixo Y? E aí você conseguir fazer a análise de forma separada? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos caminhar para a nossa saideira, beleza? Olha lá, pessoal, tirar aquele sprint, marcar no Instagram o professor Pardal, vamos lá para cima, sextou, bebê, vamos que vamos. E é isso, vamos lá. Ó, seguinte, fazendo o exercício número 5. O exercício número 5 está assim, gato, ó. Um projétil é lançado obliquamente com velocidade inicial de 50 metros por segundo, formando um ângulo de 53. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10, seno 0,8, cosseno 0,6. Bom, na trajetória parabólica descrita pelo projétil, calcule sua velocidade mínima. Vamos lá, gato. Onde ele tem velocidade mínima? Ele tem velocidade mínima no ponto mais alto. Beleza. No ponto mais alto, qual é a única velocidade que ele tem? Porque na trajetória parabólica, ele faz isso, né? Você vai lançar ele aqui, ó. Quando ele atingir a altura máxima, aqui em cima é onde ele tem a velocidade mínima. E quem é essa velocidade mínima? É a velocidade do eixo X, ó. Então, essa pergunta letra A aqui, ó, ele quer saber o seguinte, deixa eu aumentar esse vetor aqui para ficar mais fácil. Essa letra A aqui, ó, isso aqui é o V0. E ele quer essa velocidade aqui, do eixo X, ó, o V0x. Só isso. Não é nada. Beleza? Como que eu acho essa velocidade V0x? Eu faço V0 vezes cosseno. Então, a velocidade mínima é a velocidade V0 vezes o cosseno de θ. Quem é o V0, professor? O V0 é 50. Quem é o cosseno do ângulo θ? Ele deu lá, 0,6. Então, essa velocidade é 30 metros por segundo. E mais um que vai perguntar agora qual a posição do eixo X e qual a posição do eixo Y em metros no instante 5. Vamos lá, ó. Como que eu determino a posição que ele andou no eixo X? Você vai fazer X, X0,
V0x vezes t. Por quê? Porque no eixo x o movimento é uniforme. Então, vamos lá. 0 mais 30 vezes 5. Então, 150 metros. Aí, a posição do eixo x. Beleza? Tudo bem? Bom, agora vamos fazer a posição do eixo y. Mas para fazer a posição do eixo y, a gente precisa da velocidade inicial do y, na direção y, né? Então, é V0 seno de 53, né? Ele deu lá o seno de 53. Seno de 53, 0,8. Então, vai ser, ó, VY igual a 50 vezes 0,8. 5 vezes 8, 40. Essa é a velocidade de lançamento. Então, como é que eu vou prever a posição na vertical? Y, Y0, V0YT, G, T quadrado, sobre 2. Fala comigo, bebê. Ó, 0, 40 vezes 5, menos 10 vezes 5 ao quadrado, dividido por 2. 40 vezes 5, 200, menos. Aqui vai ficar 5 vezes 25. 5 vezes 25, 125. Então, 200 menos 125, 75. Então, qual é o par ordenado aí, ó, que representa o deslocamento horizontal e a altura? Então, a resposta seria aqui, ó, 150 e 75. Show de bola? E aí, o que acharam? Curtiram a live? Gostaram? Hã? Ó, tudo de lançamento oblíquo hoje, amigo. Se vocês conseguirem refazer esses exercícios aqui bonitinho, eu vou compartilhar com vocês essas anotações que eu fiz aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá? Nos grupos que vocês estão. Fala, Maria, quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Pode falar. Opa, prof, tudo bem? Tudo ótimo. Eu só queria saber se para calcular o eixo Y, então, é preciso usar a fórmula do sorvetão? Para calcular a posição na vertical, você precisa usar a fórmula do sorvetão. Isso, para calcular a posição, é o sorvetão. Aqui, ó. Tá. Sempre que você precisar da posição vertical, você calcula pelo sorvetão. Sempre que você precisar da posição dele, que é a sombra na horizontal, você usa o sorvete, ó. Deixa eu tirar print. Sorvete na horizontal, sorvetão na vertical, bebê. Fala comigo. Tá. Muito obrigada, professor. Tamo junto, tamo junto. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, bebê? Fala comigo. Isso? Ó, a hora daquele print de tela. Vamos lá. Boa, boa. Aquele printzinho de tela, certo? Para marcar a gente aí nas redes sociais, beleza? Obrigado pela participação de todos. Semana que vem, espero todo mundo aqui. Chama todos os seus amigos, que semana que vem a gente vai ter uma live também especial. Na próxima também especial. A gente vai junto aí nas primeiras semanas de julho. E em agosto a gente começa o nosso intensivão para os passes, beleza? É isso, galera. Obrigado pela participação de todos. Tamo juntasso. E bora buscar essa vaga. Valeu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Ó, printzinho de tela, marcando o professor Pardal nas redes sociais. Pra cima deles. Valeu, valeu. Tchau, tchau.